Bom dia, Luiz Carlos. Tudo jóia? Você consegue me ouvir, por gentileza? Me ouvir, por gentileza? Bom dia, João Marcos. Consegue me ouvir, por gentileza? Consigo. Ah, sim, bom dia. Bom dia. Luiz Carlos, se você estiver se conectando via o seu aparelho celular, você deve observar na aba abaixo, na tela do seu aparelho, uma espécie de microfone, onde você deve clicar nele, certo? Para habilitar, senão você não consegue ter acesso à fala, né? E até mesmo, né, a gente tentar se comunicar, tá bom? Luiz Carlos, bom dia. Você consegue me ouvir, por gentileza? O seu, o seu áudio, ele está desabilitado. É um microfonezinho que fica aí na aba inferior aí do seu aparelho celular, você deve clicar nele para você habilitar o seu microfone. Os outros alunos, por gentileza, conseguem me ouvir? O João Marcos, a Natália e a Maria Fernanda, para a gente dar início? A gente já Sim, perdeu. Ah, sim, ok. É, bom dia para vocês, viu? Estudantes do nono ano a período matutino. Vamos dar início aqui a mais uma aula, né, referente à disciplina de geografia. Vou tentar fazer o compartilhamento aqui de tela da, da nossa atividade. Pessoal, da forma que está posto aqui a nossa atividade, vocês estão conseguindo visualizar? sim. Ah, sim, ok. Bom, pessoal, a nossa atividade de hoje, vamos abordar sobre o conteúdo identidade cultural de diferentes povos e também as questões aí que envolvem as manifestações culturais
principalmente aí no âmbito da formação populacional. De acordo com as habilidades essenciais que nós, professores, devemos trabalhar com nossos alunos, no intuito que eles relacionem, né, e até mesmo identifiquem o processo aí, né, e até mesmo a identidade cultural de alguns diferentes povos, ou seja, aí oriundos da Europa, da Ásia e Oceania. E também com relação às especificidades, né, dos elementos naturais de cada paisagem local destes continentes. A nossa atividade, ela contém um texto de apoio, cujo título chama Continentes. E é interessante, pessoal, que nesse processo aqui de introdução, a gente já destaque de que o globo terrestre, pessoal, ele possui aí uma divisão aí geográfica contendo 6 continentes. No caso, aí seria o continente africano, certo? Continente asiático, continente europeu, a Oceania, né? E também as Américas, né? E a gente envolve aí a América Central, a América do Norte e a América do Sul. Muitas das vezes o estudante ele se depara com algumas questões relacionadas aí aos continentes. O que seriam esses continentes, pessoal? Na verdade, são grandes extensões de terra, tá ok? Muitas das vezes aí emersas, né? Limitadas pelas águas de mares, oceanos, tá ok? Nós temos aí o exemplo aí da Oceania, que ela é banhada aí por 2 oceanos, né? Somados aí aos 6 continentes, pessoal, possuem uma extensão territorial aí de 149.440.850 quilômetros quadrados de extensão territorial, pessoal. Uma dimensão que muitas das vezes aí representa quase que 30% aí da superfície do nosso planeta. Então a gente percebe que é uma dimensão assim até considerável quando você faz a somatória aí com relação a quilômetros quadrados, né, de extensão territorial desses continentes, a gente percebe que possui aí uma margem considerável, né, com relação aí à extensão territorial. E também, pessoal, através de algumas pesquisas, alguns cientistas aí afirmam, né, que a atual configuração da superfície terrestre foi estabelecida há aproximadamente 60 milhões de anos, dentro de uma dinâmica, pessoal, de um processo de deslocamento da crosta aí. Isso em decorrência, né, dela, o planeta adquiriu os 6 continentes que possuem atualmente. A gente pode utilizar como exemplo aí, pessoal, a Ásia como o maior e mais populoso aí dos continentes. A gente pode citar o exemplo também da África, né, que apresenta, né, os principais problemas sociais na atualidade, principalmente, pois aí a maioria da população, muitas das vezes aí é até desnutrida, né, está presente aí nesse continente africano. Na África subsaariana há assim, uma grande incidência, né, do vírus HIV. E isso é complicado, pessoal, por quê? Porque esses pontos negativos fazem com que muitas das vezes a expectativa de vida desse pessoal aí tende a cair, né? Cerca de 30 anos aí, nos países mais afetados aí. Nós temos como exemplo alguns países aí, como Botsuana, Suazilândia, o Lesoto e o Zimbábue. Então, a expectativa de vida nesses países aí
referidos do continente africano, a gente observa que a expectativa de vida ela cai, né, de 30 anos, devido aos pontos negativos que a gente citou, né, com relação ao vírus da HIV, né, e também com a questão de uma má, muitas das vezes, uma má alimentação da população, não, às vezes não ter acesso a uma refeição de qualidade. Consequentemente, aí a população desses países tem uma porcentagem aí da população, muitas das vezes, que desnutrida, tá ok? O continente africano, pessoal, ele apresenta também algumas belas paisagens, tá ok? Desfrutando aí de uma riqueza em sua biodiversidade. Então, a gente percebe que, apesar desses pontos negativos, o continente africano e algumas localidades apresentam belas paisagens, né? É, isso, boa parte é desfrutando de uma riqueza em sua própria biodiversidade, pessoal. Existem também concentrações, né, de miséria também na maior parte da Ásia, e nas porções central e sul das Américas, que aí já envolvendo, pessoal, outros continentes, né? No caso aqui, o continente asiático, né? E as Américas. Essas regiões aí, pessoal, muitas das vezes registram altas taxas de mortalidade infantil, ou seja, o falecimento aí de crianças, né? Mais à frente aqui, pessoal, na nossa atividade, a gente percebe aí que os países mais desenvolvidos é que apresentam os maiores índices de desenvolvimento humano, ou seja, os IDHs. E eles estão, assim, pessoal, de certa forma, localizados na Europa e parte aí na América do Norte. Na Ásia, destaca-se, assim, o Japão, no sentido assim de ser um dono muitas das vezes das mais prósperas, né, economias do mundial aí, né, ou seja, do mundo atual. E é uma população com maior expectativa de vida, né, que nós temos aí no planeta. O Japão, depois daquele processo que praticamente teve que reconstruir o país, né, ele se tornou aí considerado uma potência mundial, né? Devido aí a sua expressão aí de economia, né? E também com relação à expectativa de vida, questão de planejamento, né? Planejamento familiar. É um país que a população possui uma cultura de trabalho, é um país que investe muitas das vezes aí na educação da sua população. Então, é um país aí, né, do continente asiático que possui características aí bem positivas. Mais à frente, nós temos uma espécie de alguns tópicos com relação à extensão territorial dos continentes. E eu gostaria de pedir, por gentileza, o Luiz Carlos, ou o João Marcos, ou até mesmo a Natália, que fizesse a leitura desses tópicos, por gentileza, sobre a extensão territorial dos continentes. Quem se habilita, por gentileza? Eu leio. Certo, João Marcos. Por gentileza, João Marcos, esses tópicos que falam sobre a extensão territorial dos continentes referidos, por favor. É que a extensão territorial dos continentes é. Isso, nós temos aí, por exemplo, a África, né? Com, nós temos a África, né? A questão aí das Américas, nós temos aí a Antártida, a Ásia, a Europa, a Oceania, né? Com relação à extensão territorial, João Marcos.
Olha, nós temos aí a África com 30 milhões 230 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Nós temos aí a América, totalizando aí um total de 42 milhões 215 mil quilômetros quadrados. Aí é interessante a gente destacar o seguinte, com relação às Américas, né? Esse é um total de 42 milhões, mas aí, por exemplo, a América do Norte possui 23 milhões 651 mil quilômetros quadrados. Aí nós temos a América Central com 731 mil quilômetros quadrados. E a América do Sul com 17 milhões 833 mil quilômetros quadrados. A Antártida com 14 milhões 108 mil quilômetros quadrados. A Ásia com 44 milhões, pouco mais aí de 44 milhões, né, de quilômetros quadrados. A Europa com 10 milhões, pouco mais de 10 milhões, né, quilômetros quadrados. E a Oceania. Oceania com 8 milhões 480 mil quilômetros quadrados. Mais à frente, Luiz Carlos, João Marcos e Natália, nós temos aqui um mapa mental com relação aí aos continentes e algumas de suas características, né? Então, primeiramente, vamos conceituar aí com relação aos continentes, né? São grandes extensões de terras emersas, e muitas das vezes aí, limitadas por massas de água. Então, ou seja, nós pegamos o exemplo aí da Oceania. Quando falamos que elas estão assim também limitadas por massas de água, nós podemos utilizar aí como exemplo a questão dos oceanos, aí a Oceania. E ela se localiza muitas das vezes entre os oceanos Índico e Pacífico. Então, esse continente específico ele é banhado por dois oceanos, tá ok? Nós pegamos aí as características aí da Europa, como sendo aí um segundo menor continente em superfície do mundo. E ele, de certa forma, é constituído por 50 países. E é o quarto continente mais populoso, representando cerca de 11% da população mundial. Então, essas características assim, pessoal, é específico do continente europeu, ou seja, da Europa, né, em específico. Nós temos aí a Ásia, como aí o maior dos continentes, né, composto aí por 45 países, né, que muitas das vezes abriga cerca de 3/5 da população mundial, pessoal. E é interessante porque se a gente for analisar a Ásia, ela é banhada pelos oceanos Índico, Pacífico e Glacial Ártico. Então, esse continente em específico aí, ele é banhado, né, por três oceanos aí, né, o Índico, o Pacífico e o Glacial Ártico. Podemos observar também, pessoal, nesse mapa mental, com relação aos continentes, a respeito aí da África, né, ou seja, o continente africano, né, como o terceiro maior continente e o segundo mais populoso. E ele possui quase 1 bilhão de habitantes e também possui 54 países, né, independentes e muitas das vezes aí apresenta uma enorme, né, variedade étnica cultural, ou seja, uma variedade de etnias, culturas, certo? Alguns costumes. A gente tem aí uma variedade e uma diversidade desses aspectos no continente africano. É, Mais à frente, pessoal, na atividade, nós temos uma outra espécie de mapa e ele está muitas das vezes representando os continentes, né, nas atuais configurações. E ele está destacado com uma determinada coloração. Por exemplo, nós tem aqui as Américas, né?
América Central do Norte, América do Sul. Nós temos aí o continente africano destacado, a Oceania destacado aí de verde. Então, a gente percebe aí com relação à atual configuração desses continentes, tá ok? Subdivididos no globo. Pessoal, mais à frente aqui na nossa atividade, nós temos uma lista de exercícios, tá ok? Sendo que a questão de número 1 fala assim, as expressões de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que o estudante ele deve fazer uma análise nessas 5 afirmativas que vem a seguir, né? E demarcar aí a que for correta nesta questão aí em específica aí de número 1. Com relação à questão de número 2, o estudante ele deve fazer no primeiro momento uma observação do mapa, né, abaixo, relacionado aí os continentes, né, da Terra e aqueles que se situam em todos os hemisférios do planeta, se é eles ou se é só um. Nós temos 5 alternativas aí, se são a Ásia e a América, se é a África e a Europa. É interessante destacar o seguinte, para que o estudante ele chegue à conclusão de que é, se localiza aqui o continente que ele se situa nos 4 hemisférios, sendo aí norte e sul, oriente e ocidente, ele deve partir de 2 pontos. Primeiro, com relação à linha do Equador, certo? E o principal meridiano, né? Que é o meridiano de Greenwich, certo? Aí, de acordo com esses pontos de referência, né? Você vai chegar a uma conclusão de qual continente ele está, ele se situa, né, nos 4 hemisférios, sentido norte, sul, oriente e ocidente, tá ok? Aí você vai demarcar a alternativa, né, que você chegou à conclusão, se é somente o continente europeu, se é o continente africano, se é mais de um continente, tá ok? Com relação ao exercício de número 3, fala assim, segundo o texto trabalhado, qual continente apresenta os principais problemas sociais? A gente citou alguns problemas sociais envolvendo aí 2 continentes, o continente africano, tá ok? Devido a alguns fatores negativos, e parte aí do continente asiático também. Aí você vai descrever, né, nessa questão de número 3, qual continente e quais problemas sociais. Com relação à questão de número 4, fala sobre a questão da xenofobia, né? Ou seja, uma espécie aí de preconceito. Não é necessariamente um problema continental, mas territorial, e que se estabelece através das distinções entre os diferentes estados e as diferentes nações. No entanto, há um continente no planeta que se destaca dos demais por apresentar com frequência, né? Ou seja, com a maior frequência, a prática de algumas manifestações preconceituosas aí, que aí em seguida tem mais 4 alternativas, que aí vocês vão fazer uma análise de qual seria, né, esse continente, é, esse determinado continente, e vai fazer a demarcação da alternativa. Um exemplo aí dessa questão da xenofobia, nós podemos utilizar como exemplo aí o pessoal que vem da região Nordeste, muitas das vezes. Por eles ser uns sujeitos assim diferenciados, às vezes pelo sotaque, pelos seus costumes, pelo seu modo de até de se vestir ou de se comunicar com as pessoas também, seus hábitos, né, seus costumes oriundos ali da região Nordeste, muitas das vezes, quando eles chegam aqui, até mesmo aqui em outra região do nosso território brasileiro, eles sofrem algum tipo de preconceito, seja pelo seu sotaque, por outras características. Então, isso é um exemplo, pessoal, um dos exemplos, para que fique assim claro, tá ok? Pessoal, o aplicativo Zoom, ele
de certa forma que limita um período de 40 minutos aqui por reunião. Eu já percebo que a nossa reunião aqui está praticamente se encerrando aqui automaticamente. Aí eu peço que vocês, por gentileza, quando possível, realizem esses exercícios, tá ok? E façam o mesmo procedimento, me mandem foto quando possível, para a gente fazer o registro também no sistema. Aqui eu já fiz o registro aqui nessa tela principal dos alunos presentes nessa aula de hoje, né? Luiz Carlos, a Natália, Maria Fernanda, o João Marcos, a Camila e o Gustavo. Eu, desde já, também quero agradecer a participação de cada um, entendeu? E dizer para vocês que vocês são fundamental neste processo, tá ok? De aprendizagem, nessa questão da interação, tá ok? Pelo menos nessa forma, né? Readaptada para a gente trabalhar os conteúdos de geografia, tá bom? Pessoal, vou estar encerrando aqui a nossa reunião, então, tá ok? Tá bom. Certo. Até a nossa próxima aula, e eu vou também disponibilizar este conteúdo aqui gravado no nosso grupo de estudo, assim como quando a gente for fazer a correção dos exercícios, tá ok? Vou disponibilizar no nosso grupo de estudos um link que vai direcionar vocês, né, para o YouTube para ter acesso à gravação dessa aula e das outras que estão por vir, tá bom?